Vamos lá, pessoal, com muito carinho, vamos dar continuidade aqui à nossa aula, tá bom? Vamos lá. Quando nós falamos de regularização de imóveis, então vamos já agora entrar fugindo das ferramentas cartorárias e notariais, agora nós vamos entrar nas ferramentas gerais e depois, posteriormente, nas ferramentas judiciais, tá bom? E claro, a REURB também. Vamos lá, vamos falar aqui juntos aqui, o que é importante você saber. Então, como que funciona em regra a regularização de imóveis? Você já sabe o que é dono, o que não é, o que é proprietário e o que é posseiro, isso é importante. Como fazer a pesquisa, isso é importante também. Vamos lá. Eu trago para você aqui que a escritura pública, gente, é o documento necessário para comprovar o título de proprietário. Quando eu falo da escritura pública, eu vou comprovar que houve a transação e vou registrar. Eu registrando, eu vou ter acesso à certidão de propriedade, que aí legal, eu sou proprietário. O brasileiro, o leigo, muitos advogados de outras áreas, né, corretores, isso é um problema sério. Muitas pessoas que deveriam, pelo menos, ter essa noção. Ah, não, você tem escritura pública, você é dono, e não é. Então, cuidado com isso, né? A escritura pública é uma ferramenta, um instrumento para que eu possa ser o proprietário, ok? Em algumas situações. Sem a escritura pública, não é possível fazer o registro, então você não consegue realizar a venda a partir de 30 salários mínimos, isso no artigo 108 do Código Civil, tá? Então, é importante você saber. Agora sim, vamos lá. Nós temos diversas ações importantes que podemos e devemos utilizar para regularizar imóveis. Então, já falamos aqui, CETA-CRAC, judiciais, extrajudiciais, nós falamos de tudo aqui, extrajudicial, e administrativa. Quando eu falo aqui em relação a ferramentas judiciais, eu vou usufruir de ações judiciais para regularizar um imóvel. Quero trazer para você aqui, isso também é importante, quais são os principais problemas, os problemas mais comuns na regularização de imóveis que você vai identificar com facilidade. Muitas vezes tem coisa boba, gente. Muitas vezes, você advogada, você vai identificar o quê? Que o cliente ele tem uma escritura pública e não foi no cartório. Simplesmente registrar. Faltou só isso. Ou ele comprou um imóvel no leilão, arrematou e não registrou a carta de arrematação. Ou ele ganhou uma ação de dedicação compulsória e não registrou a carta de dedicação compulsória. Ah, professor, o que aconteceu? Talvez falta de dinheiro, falta de orientação do outro profissional, acontece. Então são situações comuns. Ou o imóvel está irregular, mas não porque não está no nome do cliente, mas tem um registro, né, de uma averbação, um gravame que é só da baixa. É só da baixa. Então é uma forma também que nós regularizamos imóveis com facilidade. Tá bom? Isso é importante. Vamos lá. Problemas comuns enfrentados por profissionais que trabalham com regularização de imóveis. Tá? Então, eu sempre falo aqui que possuir um imóvel devidamente regularizado é ter o imóvel no nome lá no cartório de imóveis. Um registro, né? Escritura pública registrada, não é parar na escritura pública. E é importante, nós já explicamos aqui o quanto valoriza o imóvel, né? Valoriza em diversos aspectos. Ah, professor Júlio, qual que é a importância do imóvel valorizado? Pelo amor de Deus, não tem nem comparação. Eu consigo vender com mais facilidade, eu atinjo o valor de mercado real, valorizando 50% a 100% em alguns casos. Eu consigo, numa desapropriação, receber, eu consigo usufruir, em caso de invasão, de uma ação mais rápida, que é reivindicatória e não a possessória, que é a ação demorada, traiçoeira, e muito advogado aprende errado, né? Ah, para invadir a reintegração de posse. Não é, né? Se o meu cliente tem registro, eu não vou brincar com uma ação tão traiçoeira, tão cansativa e tão demorada. Então, cuidado, tá? Mas os casos são parecidos. Imóvel sem registro, muitas vezes o cliente tem escritura pública e não levou a registro. Imóveis sem escritura pública é comum, porque foi feito contrato de gaveta, então é comum essa situação também. Isso pode acontecer em razão da longa cadeia dominial, né, que nós temos no registro de imóveis, cujas transferências vão sendo feitas uma em cima da outra, depois eu não sei mais quem é dono. Eu vou voltar lá atrás, o último dono, lá atrás, 30 transações, 5 transações depois da minha, né? Então acontece, é muito comum isso, né? Foram várias transferências que nunca foram registradas, ou em razão da irregularidade é essa, né? Apesar desses problemas, algumas soluções são possíveis, como a confecção de uma nova escritura pública, que exige, claro, o pagamento de taxas e deve ser feita junto à prefeitura também da cidade, né, onde o imóvel está localizado, contatar, né, os antigos proprietários, muitas vezes tentar fazer uma transferência direta. Isso pode dar muito certo ou muito errado, porque às vezes você contata lá os antigos proprietários, os herdeiros, e fala, não sabia que meu pai tinha esse imóvel, não, meu avô tinha esse nome, agora eu quero dinheiro, senão eu quero meu imóvel de volta. Meu avô está no nome dele, então pode dar muito errado essa estratégia, cuidado. Ação de uso capião, que após o procedimento judicial pode se oficializar essa propriedade também, né?
Outra situação que é muito comum, o contrato de gaveta, né, gente? O contrato de gaveta é o termo dado a transações sem comprovação oficial e geralmente de boca. É o contrato sem registro em cartório, dessa forma o atual proprietário do imóvel não será oficializado na escritura pública também, o que mantém a propriedade em nome do antigo dono, né? Isso também é um problema sério. A alternativa para esse tipo de problema, gente, é solicitar sim a formação do contrato com o antigo dono para que a escritura pública e o imóvel, né, seja realizada de fato, né? Então isso é importante. Outra situação que é muito comum, gente, também eu gosto muito de falar isso, uma terceira situação é o imóvel com restrição judicial, né? Isso é muito comum, nossa, tem demais, né? As restrições judiciais, essas restrições judiciais de imóveis são bloqueios realizados em razão da decisão de um juiz, né, de direito, esse juiz, essa juíza, o Poder Judiciário, em processos que envolvam patrimônio, podendo ser, por exemplo, a ação de inventário, é muito comum, em que se pretende a partilha de bens, ação de execução, às vezes trabalhista, reclamação trabalhista, né, gente? Também bloqueio imóvel, execução, cobrança, condomínio, nossa, condomínio nem se fala, né? Cotas condominiais, onde o bloqueio pode garantir o pagamento das dívidas, né? Ação de divórcio, onde o proprietário permanece, né? Ambos os cônjuges também. Dessa forma, a restrição judicial pretende assegurar o imóvel para que ele não seja alienado, vendido, né, até a solução da questão, a solução do conflito judicial, e, portanto, se faz, sim, se o sujeito comprou ali, ele comprou, mas tem um gravame e não consegue, às vezes, registrar. Então, importante também. O papel do advogado especializado em regularizar imóveis é isso, ele vai entregar o imóvel no nome de quem, de fato, tem que ser proprietário, quem deseja ser proprietário, proprietária. Essa é a função, né? Os principais papéis do advogado especialista em regularização de imóveis é a identificação das melhores soluções para o caso. Esse é o objetivo, a documentação necessária para os procedimentos, orientação para o pagamento de impostos e taxas, habilitado, né, para propor uma ação judicial caso necessário. Então, se não dá para resolver no cartório, via REURB, eu vou fazer isso. Pode representar o cliente em todas as etapas da regularização, até o fim, e também pode trabalhar só com preventivo ou compliance imobiliário para descobrir qual que é a regularização, ou seja, feita uma análise minuciosa dos contratos envolvidos. Esse é o objetivo. A importância de um imóvel regularizado é fundamental, né? Você ter a regularização não só no cartório de imóveis, nós conversamos aqui, mas a regularização de imóveis, seja residencial ou comercial, envolve um processo burocrático, na maioria das vezes, seja judicial, extrajudicial, administrativo, e, se necessário, uma vez que o bem pode sofrer inspeções, sim, da prefeitura e ser interditado, multado, até desapropriado, em caso de irregularidades também nas suas documentações. Então, o risco é esse, e a intenção da regularização é justamente essa, evitar qualquer dor de cabeça nesse sentido. O que eu trago para você, que é a obrigação do especialista em regularização de imóveis saber? Cada município possui sua lei, tá? Isso é importante também. Cada município possui sua lei, a chamada lei de zoneamento, o chamado código, né, de obras também. Então nós temos a lei de zoneamento e o código de obras. Cada município tem o seu, que permitem à prefeitura exercer o controle e a fiscalização das edificações da cidade, garantindo a segurança e a salubridade também. Nos códigos, né, esses códigos, no eventual código de obras de cada município, é importante falar que lá nós temos o quê? Um conjunto de regras municipais que controlam, de fato, o uso do solo urbano. Isso é importante, gente. Além da legislação urbanística municipal, deve-se observar também as normas estaduais e federais existentes em relação à construção civil, tá? Isso é importante também. Em resumo, gente, que eu trago para você, o Código de Obras tem por finalidade garantir índices mínimos aceitáveis de segurança e salubridade de licenciamento para construir, também execução de obras, utilização e manutenção das obras e edificações públicas e privadas, tá? Outro ponto importante que eu quero falar para você, isso é fundamental também, que é bem importante, né? É fundamental para construir, desmembrar, juntar também um lote. Às vezes vamos fazer a juntada de um lote, ou, né, também um lote, um loteamento, ou regularizar a edificação. É necessário também ter documentos em mãos, planta, melhor descritivo, né? Então tem que ter isso, tem que ter certidões em mãos e faz toda a diferença. Quando nós falamos de etapas para regularizar um imóvel, quais são essas etapas, professor Júlio? Então, o registro do terreno no cartório de imóveis é necessário, é preciso a regularização registral. Primeiramente, é necessário sim certificar-se
se o terreno, se o imóvel sobrado, a casa, o apartamento está regularizado no cartório de imóveis, isso é fundamental, eu vou consultar através da certidão de propriedade atualizada. Se eu fui contratado também para regularização administrativa, então eu vou verificar se existe alvará de regularização ou alvará de execução de obras. É isso que eu vou... É o primeiro passo, né? O primeiro passo na regularização registral é a certidão de propriedade atualizada, seja matrícula ou transcrição. Na regularização na prefeitura, o alvará de regularização, o alvará de execução de obras. É o primeiro passo, com a matrícula do imóvel em mãos. Então, atenção, tem que estar com a matrícula em mãos. A pessoa fala, regulariza primeiro no cartório, registral. Você quer prestar esse serviço também? Você precisa saber que regulariza primeiro o registral, depois na prefeitura fica mais fácil. É o correto. Eu já escutei absurdos aqui já, né, no escritório. Eu dispensei o cliente, professor Júlio, porque eu falei, regulariza na prefeitura e depois você me procura para regularizar no cartório. Poxa, você está dispensando o cliente e invertendo uma situação, né? Então, cuidado com o que você fala, né? A intenção desse curso é ajudar você nesse sentido. Com a matrícula em mãos, o próximo passo, aí sim, será a aprovação dos projetos realizados na prefeitura da cidade. Esse é o caminho correto, na qual o imóvel está localizado. Assim, será necessário solicitar o alvará de regularização junto à prefeitura, e esse documento atesta os procedimentos legais de construção do imóvel, tá? Então isso é importante também. É importante. Não podemos esquecer, né? É importante esclarecer aqui que o alvará de regularização ele serve apenas para as propriedades já construídas, alvará de regularização. Para os casos de terrenos ou obras inacabadas, aí é preciso solicitar junto à prefeitura a emissão do alvará de execução de obras e posteriormente o ABITS. Essa é a ordem, tá? Para a obtenção, gente, do alvará de execução de obras, será necessário, sim, providenciar o projeto arquitetônico e os projetos complementares quando de fato exigidos, normalmente são, além do ART, de projeto de um ART de execução de obras, tá? A informação sobre a exigência ou não dos projetos complementares pode ser obtida junto à prefeitura ou no código de obras do município em que está situado o imóvel, né? Esse código prevê os projetos exigidos de verdade, né? E assim, gente, no caso do imóvel ainda não construído, todos esses projetos e ERTs devem ser levados até a prefeitura para liberação do alvará de execução de obras. Esse é o caminho correto, tá? Falamos aqui do ABITS, então podendo aprofundar também, a ideia é a gente trabalhar a regularização registral e extrajudicial. A obtenção do ABITS, no caso do imóvel que estava inacabado, o ABITS é um documento, para explicar de forma bem didática, emitido pela prefeitura que certifica que o proprietário cumpriu todos os requisitos legais para que a prefeitura exija, né, para tal construção, demonstrando que o imóvel está totalmente habitável, ele pode ser habitado, né? Então, de fato. Então, isso é de fato uma forma de regularizar imóveis também, tá? Administrativa, não registral. Também precisamos saber que a prefeitura expede certidões, né? Então, nós temos sim emissão de certidões. A etapa seguinte nessa regularização administrativa é a obtenção de certidão negativa de débitos, que é emitida perante a Receita Federal. Esse documento confirma a regularidade fiscal do proprietário, o qual também poderá regularizar a sua situação financeira para as próximas etapas, também isso é importante. Outro ponto que eu queria falar para você é a averbação à entrada no cartório, né? Então, o ideal é que eu faça isso antes, mas eu regularizo o registral, vou na prefeitura, regularizo a prefeitura. Se tiver alguma situação, alguma coisa diferente do cartório, eu volto no cartório e faço essa averbação, só para deixar tudo alinhado com o que está na prefeitura. Então, às vezes eu tenho que voltar no cartório, sim, tá? Essa é a ideia, isso é importante. Então, veja que a regularização administrativa, ela caminha, né, de forma conjunta com a regularização registral e vice-versa. São regularizações importantes. São diferentes, são formas diferentes, prestações de serviço diferentes, onde os honorários cobrados serão diferentes, mas uma caminha próxima à outra, tá bom? Então, isso é fundamental, isso é muito importante também. Quando nós falamos de regularização de imóveis, então, agora indo para o lado judicial, o que eu quero trazer para você de importante? Né? Na regularização registral, vale a pena, sim, esclarecer que nós temos várias ações. A adjudicação compulsória é uma ação que eu vou utilizar toda vez que o cliente me procura e ele pagou e o vendedor não quer transferir para ele. Não quer, enrola, some, dificulta. Então eu vou fazer essa ação, que é a chamada ação de adjudicação compulsória, justamente para isso, para poder obrigar ele a transferir para mim, comprador, eu paguei o que tem, e ele vai ter que fazer isso. Se não fizer, sai uma carta de adjudicação e eu consigo
regularizar através dessa carta de adjudicação. Então eu uso a adjudicação compulsória aí. Quero lembrar você que surge a possibilidade da adjudicação compulsória agora inversa, né, gente? O que é essa adjudicação compulsória inversa? É a possibilidade do vendedor fazer contra o comprador, porque a situação inversa ocorre. O comprador fica enrolando para transferir para ele porque está se divorciando, tem ação trabalhista, tem ação de execução, cobrança em andamento. Surge também a adjudicação compulsória extrajudicial, né? É uma novidade a adjudicação compulsória extrajudicial. Ainda não está muito bem esclarecida, vamos dizer assim, acho que está um pouquinho confusa. Acredito que ainda vamos ter aí uma regulamentação, hoje os próprios fóruns estão regulamentando. Acredito que nós vamos ter aí uma mudança. A adjudicação compulsória extrajudicial, ela surge aí a possibilidade de você fazer no cartório via requerimento. O texto de lei, gente, ele não fala nada de escritura pública, mas os cartórios já estão exigindo escritura pública, porque nós temos normas da Corregedoria que já estão tipificando isso. Então depende de cada estado, você tem que analisar. Por mais que a lei não exija escritura pública, no caso da adjudicação compulsória, como é exigido no uso campeão extrajudicial, dificilmente você vai conseguir fazer uma adjudicação compulsória extrajudicial sem escritura pública feita pelo tabelião de notas. A adjudicação compulsória extrajudicial, você faz um requerimento. É uma petição inicial, artigo 319, respeitando todos os requisitos. Em vez de fazer uma petição de adjudicação compulsória, você faz um requerimento. Só que tem que ter escritura pública na prática, diferente da teoria. A adjudicação compulsória, gente, extrajudicial, é um procedimento previsto, né, em lei que permite a transferência de um bem imóvel para o nome do credor. Eu também poderia utilizar de forma inversa também. Caso o devedor não cumpra com as suas obrigações contratuais, eu uso ela para isso. Esse é o objetivo da adjudicação compulsória, né? É um procedimento agora, nesse cenário, extrajudicial, procedimento interessante, procedimento que nos ajuda também. Eu falo que tudo que é para regularizar imóveis, ferramenta nova, é importante, é interessante. É o que o professor se invoca aqui, que vende uma coisa que não existe, né? Tentando forçar a venda de cursos. Aí eu fico doido mesmo com isso, porque eu acho um absurdo, judia de você. E você vai sentir uma sensação assim, poxa, comigo eu não consigo fazer, as coisas não acontecem. Não é. É que o outro está inventando uma história que não existe. Então cuidado com isso, tá? A adjudicação compulsória extrajudicial apareceu nesse cenário com a Lei 14.382 de 2002, que veio instituir uma nova possibilidade na regularização imobiliária, que é a adjudicação compulsória extrajudicial. Então, importante você saber. Quando nós falamos de adjudicação compulsória extrajudicial, uma pesquisa revelou que no Brasil nós temos mais de 30 milhões de imóveis sem escrituras públicas, ou seja, irregulares, né? Olha o mercado que nós temos para atuar na regularização de imóveis aí. Segundo o Ministério que fez essa pesquisa foi o Ministério do Desenvolvimento Regional, né? Então nós temos aí pelo menos 30 milhões que não possuem escritura pública e calcula-se que mais de 60 milhões de imóveis urbanos do país são irregulares. É muita coisa, muita coisa. Quando nós falamos de adjudicação compulsória, a judicial e extrajudicial, os fundamentos aparecem no artigo 1417 e 1418 do Código Civil. Os requisitos para que eu possa usar a adjudicação compulsória judicial ou extrajudicial é a existência de uma promessa de compromisso de compra e venda, independente se está averbado ou não, tem até súmula que trata desse assunto. Tem que existir a inexistência de previsão do direito de arrependimento. E a outra regra, outro requisito é o registro, né, da promessa de compra e venda para a adjudicação compulsória extrajudicial. Para a judicial, não tem até súmula que fala isso, que é a súmula 239 do Superior Tribunal de Justiça, que esclarece muito bem que o direito à adjudicação compulsória não se condiciona ao registro do compromisso de compra e venda no cartório de imóveis, tá? Então é importante. O que diz a lei, então? A lei 14.382 de 2022, né? Passa rápido, né, gente? Ela incluiu o artigo 16b dentro do rol da lei de registros públicos, né? Então nós temos essa forma de regularizar imóveis também no Brasil. A lei 14.382 de 2022, ela entrou em vigor para regulamentar o procedimento da adjudicação compulsória. Então, agora você já sabe a verdade sobre a adjudicação compulsória extrajudicial. Quando nós falamos do uso capião, o que eu quero trazer para você? Nós temos no Brasil 36 espécies de uso capião, hein? E tem groselha que vende cursos caros, aí absurdos. Você só precisa aprender 5 e tá bom, viu? Ô Zé, só 5 espécies tá bom, viu? Porque o resto é mentira, o resto não se usa. Você usa uma ova, né? No escritório aqui, se você puxar, você vai ver que tem uso capião. Todas as 36 espécies nós já fizemos e estamos fazendo. Então, cada groselha que a gente escuta, a gente paga caro por isso, né? Fogo. A gente gosta de ser enganado, hein? Nós temos no Brasil mais de 36 espécies de uso capião. E quando eu falo 36 espécies, é algo sério, algo usado, algo prático. Você tem que saber, você tem a obrigação de saber. No curso de regularização de imóveis, não dá para falar de todos, porque é muito tempo. Mas nós temos um curso específico de uso capião das 36 espécies. Você vai ver que é verdade, você vai ver, tem até
O professor tem até um e-book que eu forneço de forma gratuita, é só você entrar em contato com o pessoal do portal ESO, né? Então, de fato, tem 36 espécies importantes e práticas. O uso capião tem 3 procedimentos: judicial, extrajudicial, administrativo, procedimentos interessantes e importantes, né? E quando eu falo de uso capião extrajudicial, o novo CPC funciona, né? Trazendo, sim, a adjudicação compulsória extrajudicial através de lei, mas o novo CPC que trouxe o uso capião extrajudicial. Eu volto a falar que nós temos esse uso capião como procedimento e não modalidade. Cuidado, de cada 100 casos, 98 é judicial, 1 é REURB e 1 é uso capião extrajudicial. Vendem para nós uma advocacia extrajudicial que não existe. A pessoa que está lá dentro do cartório, ela vai achar que tudo é extrajudicial, o mundo de Bob, tudo resolvo aqui. Mas é a opinião dele. Porque quando nós falamos de cartório, tem o princípio da autonomia. Cada cartório pensa de um jeito e a maioria pensa que não vai fazer aqui no meu cartório, não vou correr risco. Então, cuidado, tá? Quando nós falamos do uso capião extrajudicial, ele é regulamentado no 1071 do novo Código de Processo Civil, foi adicionado à Lei de Registros Públicos, e a Lei 6.015, o artigo 216A. Eu faço esse uso capião através da escritura pública e depois eu vou registrar essa escritura pública no cartório de imóveis. Então, importante também. Eu volto aqui na próxima aula para que a gente possa continuar. Tem muito assunto importante também, tá bom? Um abraço e até já!